Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e neste vídeo nós vamos estar debatendo uma temática um pouco mais pontual que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, que é a desobrigação da frequência de 75% e o problema das avaliações em larga escala. Bora lá? Bueno pessoal, na finaleira do ano de 2022 foi publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul uma portaria, a portaria 305 de 2022, que estabelece que os estudantes do terceiro ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio são considerados aprovados aqueles que tiverem 75% de frequência. Até aí, tudo tranquilo. No entanto, essa portaria, que agora tem sido divulgada mais amplamente na mídia e precisa de uma atenção maior, justamente por isso eu estou fazendo esse vídeo, para que a gente se atente a ela, para que a gente estude ela e tente combater essa portaria que vai ter fortes impactos aí no Rio Grande do Sul. O que ela faz? Ela abre a possibilidade de que aqueles que não cumprirem os requisitos normais de avaliação, ou seja, a frequência de 75% e a média superior a 6, poderão fazer o que é chamado pela portaria da secretária da Educação, Raquel Teixeira, a avaliação entre períodos letivos que vai ser realizada até o final do ano. Na prática, isso se resume da seguinte forma: está desobrigado a frequência de 75% dos alunos da rede estadual. Por quê? Faz-se o seguinte: aqueles alunos que não obtiverem 75% de frequência ou maior, eles então poderão ter essa possibilidade de fazer as avaliações entre períodos letivos. Essa avaliação de períodos letivos ela funciona da seguinte forma: o aluno ele vai fazer uma prova no final do ano, caso ele não tenha alcançado a frequência, e ele também vai fazer avaliações que são relativas àquelas avaliações que houveram ao longo do ano, por isso avaliações entre períodos letivos. Certo? E aí vai se somar essas duas avaliações e vai ser calculada essa nota conquistada pelo estudante ao longo daquele ano e ela vai ser dividida por 2. Se a média for maior que 5, o estudante acaba sendo aprovado. Aí a portaria ela diz que o aluno precisa de uma avaliação para cada componente na qual ele teve faltas excessivas. Houve também uma mudança bastante substancial na questão do novo ensino médio, que é uma coisa importante que a gente vai discutir nesse vídeo, né? Com a reforma aí que se coloca dessa etapa, os alunos agora têm 3 disciplinas distintas que não tinham antes, que é projeto de vida, protagonismo juvenil e estudos orientados. E também disciplinas eletivas que fazem parte da carga horária deles ali, que sejam supostamente flexíveis, ou disciplinas eletivas que fazem parte lá dos seus itinerários formativos, caso a escola os ofereça. A forma de avaliação dessas disciplinas mudou, então o aluno não fará mais uma prova, não obterá uma média. Ele agora, da mesma forma que é o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental, que são anos em que ocorre a aprovação automática, o aluno terá uma avaliação descritiva por parte do professor, ou seja, uma descrição do desenvolvimento daquele aluno na disciplina, não havendo mais aí o estabelecimento da nota. Bueno, pessoal, explicado agora essa mudança ocorrida pela portaria 305 de 2022, a gente precisa então se debruçar a fazer uma análise reflexiva, pedagógica, social, política, sobre o que essa portaria de fato representa. E eu sei que pode ter gente dizendo: ah, Leonardo, você está fazendo esse vídeo aí saindo quase em fevereiro e a portaria foi feita lá em janeiro. É verdade. Mas como é de praxe, geralmente dos governos do PSDB, por exemplo, de lançar portarias, políticas, decretos, tudo na finaleira do ano, deixando tudo acumulado, nem sempre a gente consegue dar conta de todas as demandas que os grupos neoliberais estão tentando empurrar goela abaixo para destruir a utopia de uma educação pública, de uma educação das gentes, de uma educação de qualidade. Então nem sempre a gente consegue acompanhar todas essas coisas. Agora, essa portaria ela veio a público justamente por conta de uma matéria do GZH, lá da Zero Hora, em que esclarece muito desses pontos, um trabalho jornalístico muito importante. Então a gente precisa agora fazer um esforço de atentar para essa portaria que veio à luz novamente para a gente analisar ela. Qual é o problema? Eu acho que o problema aqui ele se distingue em 3 questões bastante fundamentais. A primeira é a questão do IDEB. A segunda é a questão da reforma do ensino médio, ou seja, do novo ensino médio. E a terceira é uma questão social que está relacionada à nossa juventude. Isso é, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, as nossas gentes precisam de escola. A primeira questão ela se diz
A primeira questão, então, do IDEB está relacionada justamente a essa desobrigação da frequência de 75%. À primeira vista, talvez uma pessoa mais desentendida do campo educacional e do campo político pode dizer, mas tudo bem, né? Vai fazer uma avaliação lá no final do ano e coisa e tal, e enfim, vai acabar sendo aprovado. Porém, a gente precisa atentar que a aprovação automática nunca é uma coisa boa. Sim, eu sei que nos últimos mais de 10 anos a gente tem aprovação automática nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, né, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, e a gente vem colhendo os resultados disso aí. Essa aprovação automática, ela está muito relacionada ao IDEB, ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E é a mesma forma que ocorre aqui. Só que aqui a desobrigação da frequência também está relacionada à reforma do ensino médio, uma reforma altamente neoliberal que vem sofrendo uma pressão dos grupos populares e grupos progressistas para sua revogação. Tá? Mas voltando aqui, como ela está ligada ao IDEB? Eu já falei isso em outros vídeos e eu pretendo gravar um vídeo somente para o IDEB para falar sobre isso, mas eu vou explicar brevemente a questão do IDEB. O IDEB ele faz um cálculo por tempo e índice. O que isso significa? Ele vai pegar lá 3 notas. A primeira nota é a nota de tempo, então ele vai fazer um cálculo médio de quanto tempo as pessoas levam para concluir uma etapa de ensino, quanto tempo elas levam para concluir uma série. E o índice vai fazer um cálculo de quantas pessoas concluem efetivamente essa série. Depois, ele vai pegar a nota das avaliações em larga escala, Prova Brasil, enfim, esses provões que as escolas fazem no final do ano, e ele vai fazer um cálculo. Tá? Esse cálculo ele funciona da seguinte forma, ele vai juntar essa nota, vai juntar esses índices, e quanto mais tempo os alunos levarem para concluir uma série, menor é a nota do índice e mais o IDEB cai. Então se você tiver aí alunos que por evasão, por falta, por repetência, levam 3, 4 anos para terminar uma série, o índice do IDEB ele vai despencar, a nota vai cair independente lá da nota das avaliações em larga escala serem altas ou não, né? Elas vão ajudar a se manter. Por isso que, por exemplo, ao longo da pandemia nós tivemos alguns municípios no Brasil e alguns estados, inclusive, que subiram a nota do IDEB. Por quê? Porque ao longo do período da pandemia, de 2020 e 2021, a aprovação acabou sendo automática por conta das questões sanitárias, enfim, houve uma medida ali para não segurar os alunos nessas etapas de ensino. Então você teve a subida do IDEB, porque não tinha gente reprovando. Né? Não tinha gente reprovando, o índice se mantinha, aí tinha as avaliações em larga escala, as notas subiram, como foi o caso do município de Pelotas. O que isso tem a ver com a desobrigação dos 75% de frequência, que é uma questão constitucional? Ora, você tem no Rio Grande do Sul aí o IDEB de 4.13, então essa é uma nota bastante baixa, enquanto no Ceará, por exemplo, tem um IDEB de 5.3, quase 5.8. O IDEB do Ceará tem subido, por exemplo. Então, o que se garante também com o IDEB? Quanto maior a nota do IDEB, mais recursos. Quanto maior a nota do IDEB, melhor poderá ser o planejamento estratégico do MEC para aquela região, por exemplo, e mais recursos aquela região poderá arrecadar para o seu ano letivo. Não quer dizer que esses recursos vão ser utilizados e nem sempre a gente sabe para onde vão esses recursos. Inclusive, o IDEB, por ser um indicador, às vezes está vinculado ao investimento de instituições, grupos, organizações, conglomerados privados, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui, que vão injetar dinheiro nesses espaços com softwares, livros didáticos, gestão de escolas, enfim, uma série de relações aí privatistas. Então qual é o objetivo dessa desobrigação da frequência no caso do Rio Grande do Sul? Ora, é subir o IDEB, porque se você não tem uma frequência obrigatória e aí ao final do ano letivo, por exemplo, o aluno que apareceu, sei lá, 10 vezes por ano na sala de aula, ele chega lá, a frequência não é obrigatória, ele vai chegar lá no final do ano, vai atestar ali que ele não teve na aula, ou enfim, não foi em algum momento, teve uma frequência super baixa, ele vai fazer essas avaliações de períodos letivos, vai tirar uma nota mediana, depois ele vai fazer uma outra prova, essas provas provavelmente vão ser facilitadas na prática, ou a Secretaria de Educação dos espaços vão achar uma forma de facilitar, né, se elas não forem progressistas, ou vão obrigar as escolas a facilitar, o aluno acaba passando, então, ou seja, diminui o índice de evasão dessas escolas, o índice de repetência, e você aumenta aí o índice de tempo. Nesse caso, aumenta no caso do IDEB, ou seja, diminui o tempo em que os alunos ficam presos em diferentes etapas.
você tem duas coisas importantes. Na primeira é que no discurso político você diz, né, o governador pode dizer daqui a 4 anos, quando ele for se candidatar para outra coisa, o Rio Grande do Sul acabou com a sua evasão, o Rio Grande do Sul acabou com a sua repetência nas escolas. E a gente subiu o nosso IDEB. Ora, acabou por quê? Porque facilitou com que os alunos passassem, desobrigando a frequência. Agora, a segunda coisa relativa a isso, e que está voltado na questão da reforma do ensino médio e na mudança das avaliações que serão descritivas. É urgente na educação brasileira que a gente tenha novos modelos avaliativos. As avaliações normativas que a gente sempre teve, que são da educação bancária, elas de certo que não funcionam mais, que aquelas provas, aquela coisa chata, aquela coisa maçante que o aluno vai lá, faz, que é de memória, de certo que elas não funcionam mais. No entanto, a gente precisa ter uma cautela muito grande quando discute avaliação, porque as avaliações elas são fundamentais para garantir, primeiro, para garantir o aprendizado do aluno e segundo, para garantir o controle do professor e da professora sobre o que esses alunos estão ou não aprendendo. Por isso é altamente recomendado no campo científico da educação que as avaliações não sejam únicas, que as escolas, as secretarias, os órgãos políticos que definem a educação coloquem mais de uma forma de avaliação. Avaliação descritiva, avaliação somativa, que é a normativa que a gente está acostumado, né? Avaliação por trabalhos, ou seja, por apresentação de trabalhos, diferentes formas de avaliar os sujeitos que tentem abarcar todas as formas de aprendizagem do ser humano, né? De apresentação, a provas, enfim, tudo isso com certeza pode melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Agora, quando você define que vai fazer uma avaliação descritiva, assim como é feito no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, que são 2 anos que tem aprovação automática, qual é o objetivo disso? É também garantir uma aprovação automática. Como eu falei antes, a reforma do ensino médio, ela traz uma série de polêmicas. Primeiro que, de novo, o ensino médio não há nada, né? Ele é uma reforma com características bastante velhas, inclusive os itinerários formativos já foram feitos no Brasil antes, lá na época da ditadura militar, eles possuíam um outro nome, era a mesma coisa, tá? Só que tinha uma outra roupagem. Os itinerários formativos que tanto foram anunciados na televisão, na Globo, em diferentes espaços, eles não funcionam, porque eles necessitam de verba para funcionar. Na prática, as escolas não são obrigadas a apresentar os itinerários formativos. Então, se o aluno chegar pedindo um itinerário formativo de filosofia e a escola não tiver professor de filosofia, não tiver verba de filosofia, ele não vai ter o itinerário formativo de filosofia, ele vai ter que escolher outra coisa que está lá na prática. A reforma do ensino médio ela adapta a BNCC, que é uma base nacional comum curricular cheia de ideias neoliberais, ideias meritocráticas, ideias voltadas para a competência, para a dominação e conformação do sujeito à sociedade e a sua formação como simples exército industrial de reserva, sem uma criticidade que é colocada, apesar do discurso progressista que existe nessa base. Então a reforma do ensino médio ela tem uma série de problemas, incluindo essas disciplinas como projeto de vida, como protagonismo juvenil, como estudos orientados, que são disciplinas meritocráticas, como eu falei, são disciplinas que são voltadas para construir um sujeito acrítico, um sujeito fundamentado pela psicologia positiva, que não entende as suas relações em sociedade como coletivo, que entende essas relações de forma individual. Ademais, são práticas, em geral, bancárias, que não dialogam com a realidade da escola e das comunidades e não dialogam com a realidade daquilo que o aluno precisa. A gente fala muito do projeto de vida, às vezes, e esquece da perspectiva de como que você vai oferecer um projeto de vida, ou vai pedir que o seu aluno faça um projeto de vida se ele está morrendo de fome. No caso de estarmos falando de uma escola de periferia. Se o pai e a mãe trabalham 12 horas por dia, ele fica com os avós, está numa insegurança alimentar, tem 4, 5 irmãos, tem um monte de boca ali, precisam de comida, que projeto de vida que ele pensa que ele pode ter? O que a gente precisa é de uma educação que seja crítica, de uma educação que mostre as relações de força oculta na sociedade, que capacite os sujeitos para a democracia, para a cidadania, para a construção de uma sociedade menos feia, para a construção de consertar as mazelas dos modelos de produção que a gente tem hoje. E de uma sociedade que seja cada vez menos bancária, que mude
estruturalmente a forma como a sociedade se coloca. Não, esses projetos de vida. Então, a gente tem esses problemas aí com a reforma do ensino médio. Os grupos progressistas atualmente, né, em geral a esquerda brasileira, e me incluo nesse sentido, nós temos pleiteado a revogação da reforma do ensino médio porque foi uma reforma atropelada, feita de forma anticientífica, feita sem conversar com a sociedade e sem atentar para aquilo que o ensino médio realmente precisa, que é de fato uma repaginada, que é de fato conteúdos que sejam interessantes, mas atentando para a contratação de novos professores, mais verbas, etc. e tal. Então, o novo ensino médio ele vem estando sob fogo cruzado, ele vem estando sob ataque, né? Para legitimar essa reforma, o que se faz? Se daqui a 4 anos o governante do Estado chegar e disser, olha, a reforma do ensino médio ela funcionou, porque todos os nossos alunos foram aprovados, o nosso índice de aprovação está muito alto, né? Os nossos alunos tiraram grandes notas nas suas avaliações. O que ele não vai dizer é que, com as avaliações descritivas, os alunos provavelmente vão ser aprovados de forma automática. Sendo aprovados de forma automática, isso vai aumentar os índices de aprovação automaticamente, né? Então, o que ele vai apresentar é uma governança falsa. É uma governança forçada justamente para ter esses resultados. Bem, nós falamos sobre a problemática política dessa portaria que foi publicada pela secretária de Educação Raquel Teixeira no estado do Rio Grande do Sul, e agora a gente precisa atentar para algo que é nefasto, para algo que é sórdido, que é o resultado prático de uma portaria dessa, que pode ser o resultado prático de uma portaria dessas, porque eu não prevejo o futuro, mas há uma possibilidade muito grande que essas coisas aconteçam, né? A primeira coisa é que quando você desobriga a frequência escolar, você está dando um passo no sentido do ensino domiciliar, ou às vezes a ausência do ensino domiciliar. Então desobrigar a frequência escolar é uma das questões, por exemplo, que existem lá no projeto do ensino domiciliar. A frequência escolar, ela sempre foi no Brasil obrigatória, desde a elaboração da LDB, né, lá de 96, então a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, ela coloca lá que é necessário ter esse 75%. Ela também foi ligada a várias medidas sociais, como Bolsa Família, né, que necessitava dessa questão. Ela também é ligada ao fato de que professores e professoras, diretores, né, equipe diretiva e escola podem acompanhar a frequência do aluno e caso esse aluno não esteja indo à aula, eles podem averiguar o caso desse aluno, descobrir o que está acontecendo, por que ele não está indo para a escola e denunciar no conselho tutelar caso haja alguma irregularidade. Então esse é um mecanismo muito importante para se manter um controle pontual sobre as nossas crianças e os nossos jovens. Por quê? Porque nós vivemos em um país de profunda desigualdade, em um país que, na prática, quando você desobriga a frequência escolar das crianças, você está condenando elas a possivelmente uma série de atrocidades e violações dos seus direitos legais. Eu vou citar apenas algumas aqui, mas certamente tendo um pouco mais de criticidade e vendo o nosso mundo, você pode identificar isso com facilidade, que é o seguinte: na pandemia, com as crianças estando fora da escola, por exemplo, a gente teve um aumento sensível de casos de abuso infantil, de abuso físico, abuso sexual, diferentes formas. Esses números eles aumentaram bastante. Desobrigando a frequência da escola, você coloca as crianças da zona rural numa posição bastante complicada. Por quê? Porque já com a frequência obrigatória, essas escolas sofrem com a infrequência, né? Em épocas de chuva, em épocas de colheita, nem sempre as crianças vão para a escola porque elas têm que ajudar os pais na colheita, porque elas têm que trabalhar no campo. Todas essas coisas são erradas, mas fazem parte das mazelas da sociedade brasileira por conta das incríveis desigualdades que nós temos. Então, desobrigando a frequência da escola, você coloca as crianças suscetíveis a abusos físicos, corporais, como violência em casa, abusos sexuais, a trabalho infantil, tá? Ou trabalho análogo à escravidão, de crianças ou sendo obrigadas a trabalhar, tá? Para conseguir comida, ou enfim, ou acabando tendo que trabalhar na necessidade de auxiliar a mãe, o pai, a família em casa, né? Então você tem todos esses condicionantes que estão relacionados a desobrigar a frequência de uma criança na escola. E desobrigando essa frequência, a escola, a equipe diretiva, os professores e professoras que estão na linha de frente não vão saber o que diabo está acontecendo com essas crianças, não vão poder ter o controle de registro de, olha, fulano lá, ele não está indo à aula, por quê?
né? É porque está ajudando a família na colheita, é porque ele está trabalhando no farol, é porque ele teve que ajudar o pai pintando uma casa, ou coisa assim, não vai ter como saber isso, porque não vai ter justificativa, justamente porque não vai ser obrigatório. E é notório que muitas pessoas, muitas famílias, às vezes muito mal informadas, ou justamente por conta da deseducação que nós temos no Brasil, né, da falta de educação sistematizada, podem acabar achando isso de alguma forma benéfico, porque não tem que dar satisfação para a escola, etc e tal. Então, essa portaria, ela é uma desgraça anunciada. E claro que a gente não pode deixar de mencionar o desrespeito aos professores e professoras que dedicam a sua vida, que dedicam as suas horas para ensinar outras gentes, filhos de outras pessoas na escola e não vão ter um mínimo controle sobre o que você está fazendo. Enfim, para finalizar, né, essa análise sobre a portaria que a gente fez aqui, é urgente que a gente pressione, né, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, os nossos políticos mais progressistas para que revisitem essa portaria, para que revoguem, e justamente para que a gente tenha ciência de que essa é uma portaria inconstitucional, porque a Lei de Diretrizes e Bases, como eu falei, ela já tem lá nas suas definições de que é necessário ter uma frequência de 75% ou mais para a aprovação e para a manutenção da vaga. Então é preciso que a gente pressione os políticos progressistas, que a gente pense nessa portaria, que a gente debata com as nossas escolas, professores e professoras, pais e mães de alunos, que debata sobre esse projeto que está se colocando, porque ele é um projeto nefasto, ele é um projeto neoliberal, ele é um projeto que visa criar um governo de aparências e não com dados reais, e que justamente vai impactar, como sempre no Brasil, as classes menos favorecidas e as gentes pobres e oprimidas desse nosso país. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu sou Leonardo de Andrade, uma lua, um queijo e um beijo.